Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, tratando de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos em sua companhia durante 15 minutos. O tema de hoje é muito enriquecedor. Os instrumentos da perfeição. Nós utilizamos para pesquisa o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, e o capítulo 6 do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Néio Lúcio. Para nos auxiliar no estudo, convidamos a colega de caminhada espírita, Rosa Festugato, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Que bom compartilhar esse espaço contigo, Rosa. Obrigada, querida. É com muito carinho que a gente aqui se encontra e com esse mesmo carinho abraçamos a todos nesse momento. Obrigada. Seja bem-vinda, então. Vamos estudar. Fazia pouco tempo que Jesus havia iniciado seu ministério e escolhido os primeiros discípulos, ensinando nas sinagogas, curando enfermos, curando doenças, e a sua fama foi se alastrando. Ele juntou multidão um dia, subiu ao monte e proclamou o sermão das bem-aventuranças. O evangelista Mateus, nesse capítulo, nos conta que Jesus indica um caminho para a perfeição. Naquela época, o povo não tinha condição de entender. Como todo esse avanço do conhecimento hoje, Rosa, nós já entendemos? Olha, minha amiga, podemos dizer que sim, que já entendemos que Jesus traçou o caminho para chegarmos à perfeição, que é uma perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta, só Deus. Mas praticar este caminho que Jesus nos ensinou, esta é a dificuldade que nós ainda, espíritos imperfeitos, sentimos. Mas a gente daí se pergunta, mas que caminho é esse? Tão difícil? Aí o caminho que Jesus nos traçou é que nós necessitamos praticar com sinceridade as virtudes ensinadas pelo nosso mestre querido. Hoje, felizmente, nós temos também a doutrina espírita, que nos esclarece a esse respeito, dizendo que o caminho é a caridade no seu mais amplo conceito. Por quê? Porque implica na prática de todas as demais virtudes. Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O grau da perfeição está na razão direta da extensão da caridade. E caridade, né, querida amiga, é amor em ação. Assim, nós entendemos que quando Jesus nos diz sede perfeitos como vosso Pai, Ele não espera que nós nos igualemos a Deus, mas que o imitemos. Imitemos em seu amor, em sua misericórdia, em sua justiça com as criaturas criadas por Ele e que já possuem dentro de si os germes dessas virtudes para serem desenvolvidas com a prática do bem. Assim, nós podemos dizer, então, que entendemos o que Jesus quis nos dizer. Mas será que neste mundo de provas e expiações que ainda estamos, será que nós estamos praticando? Estamos agora sendo convocados a essa prática do bem neste momento de pandemia.
Muito bom, Rosa. Mas estamos ainda num mundo de expiação e provas, onde o mal ainda impera, né? Então, como podemos chegar a essa perfeição como cristãos? Pois é, querida. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. E aí, com o progresso moral, nós vamos refreando as nossas más tendências. Somente então esse progresso, o progresso espiritual, fará com que reine entre as criaturas a paz, a concórdia, a fraternidade. Com esse progresso moral, nós daremos mais valor ao espírito do que à matéria. E aí seremos tocados no nosso coração. Acima de tudo, nós teremos, com um progresso moral, uma fé inabalável em Deus e fé no futuro. Chegaremos a essa perfeição quando fizermos esforços em seguir o que Jesus nos ensinou, superando o mal que ainda existe em nós. Estamos sendo convocados, como já falamos, para essas mudanças, para a prática da caridade, neste momento em que estamos vivendo uma fase de transição da Terra para o mundo de regeneração, onde ainda haverá o mal, mas o bem será muito maior. Um dia, minha querida amiga, todos nós seremos perfeitos. Como já dissemos, temos dentro de nós esses germes dessas virtudes e nos cabe desenvolver através da prática constante no acelerar o progresso de aperfeiçoamento pessoal é uma questão de livre-arbítrio, de liberdade, negando-nos a aderir ao mal e esforçando-nos para superar os nossos vícios, as nossas imperfeições, fazendo a nossa transformação interior. Sabendo que essa transformação é lenta, mas ela deve ser constante. Perfeito, Rosa, perfeito. Sim, ela é lenta, essa ascensão à perfeição, mas a gente deve iniciar o quanto antes, né? Então, a próxima pergunta complementa bem essa tua explicação. Quando, em 1863, em Paris, o espírito benfeitor François Nicolas Madeleine deu um destaque especial para as virtudes no item 8 desse capítulo 17 que analisamos. Qual foi o objetivo dele? Tu pode explicar para nós, querida? Podemos dizer, Edinha, que o que Madeleine quis nos deixar com isso foi uma síntese dos ensinamentos espíritas relacionados com a virtude. Pois ele nos disse assim: virtude é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E nos disse ainda: aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, porque lhe falta a humildade, que é uma grande virtude. Quem realmente é virtuoso não gosta de se exibir, diz ele, e nem se dá conta que está sendo virtuoso. E diz como exemplo São Vicente de Paulo, Cura d'Ars, e entre outros, desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. E diz ainda: a verdadeira virtude é sem orgulho, sem vaidade e sem amor próprio. Essa é a virtude que ele chama de verdadeiramente cristã. E ele ainda encerra os seus ensinos nos dizendo assim, muito linda essa frase dele: sabemos que os homens estão muito longe da perfeição, mas vale menos virtudes
com modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se, nos mostrando então que o orgulho é ainda o grande mal da humanidade. Ótima consideração, amiga. Buscamos agora, Rosa, na obra Jesus no Lar, uma fala relatada pelo apóstolo Pedro num diálogo com Jesus sobre o tanto que ele estava embravecido com um episódio em que é ofendido por um parente e que também ele o ofende. Achando que ele fizera o correto, Pedro conta ao mestre. Tu pode resumir para nós o que Jesus falou para ele? Essa é a nossa última pergunta. Tá certo. Essa passagem, Eda, ela toca muito nos nossos corações, porque mostra que a atitude que Pedro teve há mais de 2000 anos, nós ainda temos hoje. Que ele havia sido maledicente, né? Ele havia sido grosseiro como um familiar. Então, a gente percebe que, infelizmente, essas atitudes ainda estão dentro de nós. Então, esse é o trabalho que nós precisamos fazer, porque Jesus disse para Pedro, nessa ocasião, Pedro, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra, nossa família, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para que o reino do céu, que é a perfeição, se instale em nós. Quando falhamos, disse Jesus, no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar lá fora, triunfar fora de casa. Os parentes próximos são as ferramentas, os instrumentos que nós possuímos para auxiliar na nossa transformação interior. Dentro do lar, então, nós vamos aprender a perdoar, a ter paciência, a sermos indulgentes, caridosos, caridade no seu amplo sentido. Enfim, nós vamos aprender dentro do nosso lar a amar. Amamos a poucas pessoas para no futuro amarmos a todos. Aprendemos a desenvolver dentro da nossa família o amor incondicional. E para encerrarmos, tem uma frase de Joana de Ângeles que vai, eu acho que, fechar a nossa conversa, e é tão gostosa. A Joana de Ângeles nos diz assim: então, vamos insistir na busca da nossa evolução moral, eliminando as nossas más tendências. Cada vitória, por menor que seja, sobre os nossos impulsos primários e prejudiciais, constitui valiosa conquista no rumo da perfeição moral e consequente felicidade. Veja bem, a gente às vezes não dá importância aos desafetos que nós mesmos criamos dentro de casa, né, Rosa? E a gente sabe agora, com essas informações preciosas de Jesus, que esses amores das nossas vidas são aqueles amores que vão nos levar para a perfeição um dia, não é? Então, hoje, nós vimos que os instrumentos para a nossa perfeição relativa, eles passam pelas virtudes. Uma delas é amar os inimigos. E que, à primeira vista, é muito difícil, mas Jesus mostra que a lei do amor é muito importante e que a essência da perfeição é a caridade. Então, que a gente exercite ainda hoje, não perdendo tempo nessa encarnação para chegarmos mais rápido à perfeição. Rosa, foi muito bom contar com a tua colaboração. Muito obrigada. Eu é que agradeço ao convite, ao carinho recebido e rogamos que Deus abençoe a todos, agora e sempre.
Obrigada. Nos despedimos, desejando que todos percebam o amor de Deus, esse Pai misericordioso, justo e bom. Foi um privilégio estar em sua companhia. Saúde a todos, até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.